Eu quero convidá-lo, sem muitas delongas, a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Eu estaria aqui com os meus sogros, que é a primeira vez que eu e minha família estamos aqui presentes nessa igreja. Meu sogro, ele esteve aqui há 40 anos atrás, que ele falou, e viria uma outra família que Deus me deu como amigos, que é lá de Curicica. Só que o João, ele é bombeiro e ele faz parte dessa, como se tivesse a BOP da Polícia Militar, ele é a elite do bombeiro. Então em Minas está tendo problema por causa da chuva e ele foi chamado para Itaperuna, para estar lá, porque alertaram lá, colocaram como emergência. Então ele não pode estar aqui comigo, mas são amigos que Deus tem me dado. E graças a Deus chegamos bem, quase abrimos a igreja. Fiquei lá do lado de fora apertando a campainha, mas depois do tempo já os falou, não, ela não funciona. Eu falei, valeu, E louva a Deus por estar aqui. E diz assim a palavra do Senhor, capítulo 2, vamos ler do 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as suas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e te moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Podem tomar assento. Eu, preocupado com a hora, eu devo pregar só uns 15 minutos, para aliviar vocês. Mas a introdução deve ser uns 45, mais ou menos. Então, porque a gente precisa, eu sei que o livro de Apocalipse, ele assusta muita gente. Eu tinha um filho na fé, que ele era jogador de futebol, e há muitos anos ele foi assassinado, e quando ele era novo convertido, nós íamos hoje o pessoal chama célula, antigamente era fogueirinha santa, outros chamam de estudo bíblico, mas era um desses encontros que nós tínhamos nas segundas-feiras. E quando alguém ia falar sobre Apocalipse, ele apertava a minha mão. Não sei se você chegou a conhecer o Nico, um negão armário aberto, mesmo daqueles grandões. Ele apertava a minha mão e quase quebrava a minha mão pelo temor que ele tinha sobre o livro de Apocalipse. Eu sei que aqui ninguém se assusta com Apocalipse. Tem alguém que se assusta com o livro de Apocalipse? Glória a Deus. Então aqui só tem santo e salvo em nome de Jesus. Mas o livro de Apocalipse, ele traz para muita gente esses mistérios que assombram, que apavoram. E a gente precisa entender um pouco, não tão diretamente sobre Apocalipse, mas qual é o contexto dessa carta que João vai escrever à igreja de Éfeso. Quando João está preso aqui, um pouco antes dele ser preso, ele ser prisioneiro, tinha aparecido um imperador chamado Nero. E Nero, ele foi um homem terrível, e historiadores vão dizer que Nero, ele colocou fogo em Roma, porque ele tinha o desejo de fazer uma Roma mais bonita, mais moderna, e para que ele pudesse ter um motivo para que essa obra que ele desejava fazer acontecesse, ele pegou e colocou fogo em Roma. E Roma tinha 14 cidades, de 14 cidades, 10 pegaram fogo. 4 não se incendiaram. E as 4 que não se incendiaram é onde tinha o maior número, tanto de cristãos como de judeus. Então o que Nero fez? Disse que a culpa tinha sido dos cristãos, que os cristãos haviam colocado
fogo em Roma. E é nessa época que acaba Paulo sendo prisioneiro e depois acaba decapitado. E Nero ele foi considerado um dos grandes perseguidores. A história diz que Nero era quando ele colocava os cristãos para serem comidos, devorados pelos leões, entre tantas outras coisas. Depois dele, no ano de 74, após Jerusalém ter caído, veio homens como imperador chamado Domiciano. Esse homem ele era considerado inúmeras vezes pior, mais cruel do que Nero em relação aos cristãos. Esse homem, diz a história que ele pegava os cristãos, colocava azeite nos cristãos, colocava fogo neles e colocava no jardim da sua casa para que pudesse iluminar a entrada do jardim da sua casa. É nesse governo do imperador Domiciano que João, depois, diz os historiadores, de ter jogado no azeite fervente e não ter morrido, eles pegam Domiciano, pegam João e mandam João para a ilha de Patmos. A ilha de Patmos, e uma das coisas que aqui eu trago, que eu não sei quantos aqui conhecem, deve ser novidade para ninguém, mas quando João vai escrever e vai falar assim, que no novo céu, na Nova Jerusalém, o mar não existirá, é porque ele está numa ilha, de frente para o mar, e o mar que nos separa dos grandes amigos dele, da família dele, daqueles que com ele caminhavam, embora nesse momento ele seja o único apóstolo que ainda está vivo, mas é o povo que ele conhecia. O mar fazia essa separação, e ele, com tristeza no coração, ele diz: vai chegar um tempo que esse mar que nos separa não vai mais existir. Vai chegar um tempo que todos aqueles que dizem santo, santo, santo estarão sentados à mesa do Senhor e ceará com ele. E esse é um dos consolos que Deus traz para João. Mas o que eu quero dizer é que, falando aqui dessa época de mudança de igreja, pastor, para aquilo que muitas das vezes o homem está fazendo com a gente, e para o homem ele acha que ele está nos castigando, que ele está nos maltratando, muitas das vezes é Deus nos separando para dar grandes revelações a nós. Escuta só isso. João, o único apóstolo ainda vivo, João é jogado numa ilha, onde diz os arqueólogos que o lugar que ele ficava tinha mais ou menos 2 metros abaixo do mar, e o lugar era muito, muito, muito gelado. Inclusive na ilha de Patmos não tem plantio, não tem como plantar lá, porque a água lá ela não serve nem para plantio. E é nesse lugar muito frio, sozinho, com o corpo marcado, que Deus separa João para dar a revelação, para ele falar sobre a Nova Jerusalém, sobre as 7 igrejas, sobre a esperança que o povo tem, da convicção da vitória, da vida sobre a morte, que um dia a Nova Jerusalém descerá, e o povo de Deus encontrará o Senhor e ceará com Ele, e não haverá mais choro, porque todas as lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos, e vamos estar diante lá do trono, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Às vezes o homem, o sistema, ele tenta mal contra nós, mas muitas das vezes ele não sabe que esse mal que ele tenta é um bem que Deus tem preparado para nós. Com muito respeito e carinho, eu quero abrir aqui um parênteses para dizer algo para vocês. Eu tenho aprendido nesses 26 anos de caminhada, que nem tudo aquilo que a gente chama de bom é bom aos olhos de Deus, e nem tudo aquilo que a gente chama de mal é mal aos olhos de Deus. Eu vou dar somente um exemplo. Quando Cristo está pendurado na cruz, Satanás devia ter dito: acabei com tudo, acabei com a esperança. O imperador falou: é aquele que se dizia rei dos judeus, eu acabei com ele. Outros diziam: olha só, a gente tinha esperança que ele fosse o Salvador, lembra dos discípulos, o caminho de Emaús, e agora ele está lá morto. Mas para Deus aquilo não tinha nada a ver com derrota. Era o cumprimento da salvação sobre a perdição, da vida sobre a morte, da acusação sobre o perdão dos pecados para a eternidade. Era Deus encarnado se fazendo pecado no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos ter vida eterna junto com Ele. Então confie no Senhor, espere ouvir a voz de Deus, não se precipite em nada, porque nem tudo que você pensa que é mal, às vezes é Deus trabalhando para enlouquecer o homem, porque a loucura dele é mais sábia do que a nossa sabedoria.
Mas voltando à história daqui de João preso, e em João ele vai ter uma revelação, que a primeira revelação é uma carta para a igreja de Éfeso. E algumas pessoas acham, né, que João morreu na ilha de Patmos. Ele não morre. Chega depois um imperador chamado Nero, e esse imperador pega João para Éfeso. E Éfeso, onde hoje é a Turquia, era o coração da época dele, era uma das cidades de maior poder aquisitivo, era a cidade, era um lugar de maior poder cultural da época. E inclusive, nós quando hoje vamos estudar nas escolas matemática, e às vezes vamos ver algumas comparações de matemática com filosofia, é ali através de Tales de Mileto. Quem aqui já ouviu falar de Tales de Mileto? Ufa, alguns, né? Tem um pessoal que foi à escola, né? Graças a Deus, né? Tales de Mileto, ele e Platão foram os homens que fizeram comparações, assimilações entre filosofia e a matemática. Eles que aproximaram isso. Anágoras e Tales de Mileto são os homens que na época deles, sem computador, sem nada dos avanços que a gente tem hoje, começou a fazer suspeitas sobre o átomo e sobre o nano átomo. Foi nessa época que começou a surgir isso, e é nesse contexto que quando você pega lá o livro de Atos, capítulo 18, até o final, o comecinho do capítulo 20, tu vais encontrar Paulo pregando em Éfeso. E Paulo chega nesse contexto, no berço de uma cultura tremenda, do conhecimento cultural tremendo, no conhecimento cognitivo fora de série. E Paulo chega nesse contexto para poder pregar a palavra. E o interessante é que Efésios não tinha só riqueza cultural, não era só a riqueza da filosofia. Efésios também tinha muito dinheiro. Efésios tinha um anfiteatro que na época cabia 25 mil pessoas nesse anfiteatro. Hoje a gente pega, né, alguns estádios aí, para quem não sei se o pastor Rocha gosta de bola, mas eu e o Gelson, né, eu sei que a gente é apaixonado, né? Você quando pensa hoje alguns clubes fala assim, suporta 30, 35 mil, São Januário é mais ou menos isso, né? Na época, o anfiteatro de Efésios comportava 25 mil pessoas. Paulo, ele começa a pregar o evangelho nesse lugar. É nesse lugar que tem uma das, até hoje a gente traz como marca, né, das histórias gregas, a deusa Diana ou Artemis, que no grego ela se chamava Artemis, mas para os romanos ela se chamava Diana. Ela era a mais adorada nessa cidade quando Paulo chega lá. Inclusive, quando ela é citada em algum dos livros, vai dizer que ela tem uma origem das Amazonas. Quem aqui já ouviu falar das Amazonas? Né? Algumas pessoas acham que isso é conto, mas há arqueologias hoje comprovam que as Amazonas, elas realmente existiram e viviam ali em Éfeso. E a gente vai pegar, e aqui agora eu vou puxar a brasa sardinha para a brasa das mulheres, né? Na época, na cultura grega e romana, as mulheres sempre tiveram lugares de destaque. Hoje a gente encontra uma grande dificuldade da maioria das igrejas históricas, mulher poder ser pastora. Graças a Deus que a metodista não entende dessa maneira, louvado seja o nome do Senhor, né? Que a Bíblia vai dizer que o Senhor não há macho, nem fêmea, nem judeu, nem grego. O Espírito, ele se derrama, ele chama e acabou. O vento, ele sopra onde quer. A gente só não pode impedir o Espírito a soprar. E nessa época tinha Diana, que ela era o centro ali de Efésios. E Paulo, quando chega para pregar, ele chega no lugar de uma idolatria muito grande, onde a Diana é o centro de Éfeso, onde a cultura, a ciência, o conhecimento é a marca daquele lugar. E aí eu lembro que hoje, eu não sei quantos aqui acompanham um pouco dos jovens na atualidade, eu não sei se vocês sabem, mais de 90% dos jovens cristãos, ou que se dizem cristãos, quando chegam nas universidades eles se desviam. Mais de 90%. E a gente pega Paulo, que está no meio de um montão de conhecimento. Uma das coisas que os jovens alegam, além de conhecer, né, as noitadas, as baladas, é um montão de informação que eles recebem e que muitas das vezes contradiz com a fé. Pelo menos é o que eles dizem.
Aí a gente pega Paulo, um homem que foi aluno de Gamaliel, cara grande inteligente da época dele, chega numa terra, onde essa terra é cheia de idolatria, onde essa terra é o berço do conhecimento da época, principalmente de filosofia e de matemática, e ele fica nesse lugar para pregar o Evangelho. E escuta o que acontece lá. Depois, se vocês quiserem, leiam o capítulo 19 de Atos, porque eu vou dar uma corridinha, realmente preocupado com a hora. Mas é o primeiro lugar que, se vocês vão ler a história de Atos dos Apóstolos, e a história principalmente de Paulo, normalmente, quando ele chegava no lugar, ele procurava logo uma sinagoga para pregar. E normalmente, na sinagoga, ele ficava um ou duas semanas, 2 sábados, porque normalmente o pessoal depois começava a dar de pau nele, a escorraçá-lo dali. Mas em Éfeso, ele consegue ficar 3 meses pregando na sinagoga. Até que chega um momento de 3 meses ele pregando, o pessoal não aguenta mais, começa a ir contra Paulo. Paulo vai para uma faculdade da época, ele vai para um campus universitário chamado Tirano. E nesse lugar, ele fica quase 3 anos pregando o Evangelho. Escuta só o que eu quero dizer para vocês. Está Paulo no centro do grande conhecimento cultural da época, num lugar de muita idolatria, principalmente em relação a Diana. Paulo fica no lugar pregando 3 anos, é a primeira e única vez que isso acontece na história de Paulo. E diz que todo mundo que lê um pouquinho, estuda um pouquinho da história da Ásia Menor da época, diz que essas 7 igrejas que acontecem em Apocalipse, elas surgiram pela pregação de Paulo em Éfeso. Quando você vai ler Pérgamo, Tiatira, todas essas igrejas, elas nascem com Paulo pregando num determinado lugar, porque ali essa cidade era um lugar onde muita gente ia, tanto por causa da cultura, como por causa da idolatria, e eles acabavam tendo que ouvia Paulo pregar, e isso ia se espalhando, e o pessoal dizia, vamos ouvir esse baixinho, careca, de perna torta, que fica pregando umas loucuras lá, e o pessoal ia ouvir a loucura de Paulo, e se convertiam na loucura, porque a sabedoria de Deus, como eu já disse, é loucura para os homens, e aí o pessoal ia se convertendo. Então nasce a igreja de Tiatira, de Pérgamo, e as igrejas começam a nascer nessa época com Paulo pregando em um só lugar. Diz a palavra que Paulo pregava com tanto poder, com tanta unção, que o pessoal que era da magia, o pessoal que era do misticismo, começou a pegar os livros de feitiçaria deles e levou para uma praça e começou, sem ninguém pedir. A Bíblia diz no capítulo 19 que eles chegavam diante de Paulo, confessavam os pecados dele e jogavam os livros nas praças. E diz que o valor estimado daqueles livros queimados chegava a mais ou menos 50 mil denários. Cada trabalhador ganhava 1 denário por dia. Eles pegaram lá e jogaram 50 mil e atearam fogo. E o pessoal ia se convertendo, o lugar começou a ser transformado. E aí tinha um homem, Demétrio. Esse homem, ele era o homem que fazia as grandes esculturas, as grandes estátuas, principalmente de Diana. Era um homem que tinha lucro e levava lucro para a cidade. O que ele faz? Ele reúne o pessoal e começa a falar, olha, não está certo ter Paulo aqui. Ele está deixando a gente duro. E Paulo, ele gostava de deixar os outros duros. Gostava de fazer o povo ficar duro. Vou explicar para vocês. Lembra da passagem em Atos? Que está uma menina indo atrás de Paulo e Silas e dizendo, eis que aí vão 2 homens de Deus. Eis que aí vão 2 homens de Deus. Eis que aí vão 2 homens de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês, por favor, com muito carinho. Eu estou com muita liberdade para falar aqui, porque eu não conheço nada da igreja de vocês. É a primeira vez que eu venho, então estou muito tranquilo para dizer o que eu quero dizer. Nem todo elogio, ainda que seja real, vem de Deus. Escuta só, está Paulo e Silas passando. A menina fala, eis que aí vão 2 homens de Deus. É verdade? Eram 2 homens de Deus, que estavam mudando a história. Mas na terceira vez que ela fala, Paulo volta e repreende o espírito de adivinhação que está na menina. E o pessoal da época ficou muito irado, porque ela também levava lucro para o pessoal, e agora ela está liberta, não consegue adivinhar mais nada e está deixando duro. Paulo gostava de deixar o pessoal duro. Mas escuta o que eu estou falando para vocês.
nem toda crítica é para te destruir, até porque Deus, Ele exorta, corrige aquele a quem Ele ama. A Bíblia diz que nós somos provados como ouro no fogo, e nem tudo que é elogio realmente estão querendo ver o teu bem. A gente estava vendo um filme ontem, pela segunda vez lá na casa dos meus sogros, e um filme que é um filme meio desenho. Quem já viu aqui Aladdin? O Will Smith. Vamos botar o telão aqui. Aladdin é muito bacana, gente. A gente ri pra caramba. O pessoal aqui de São Paulo que gosta de música, é muita música. E no final da história, o vilão, ele quer cada vez ficar mais poderoso. Ele quer ficar cada vez mais poderoso. E na história de Aladdin, com Will Smith, a maneira que eles conseguem vamos botar assim, puxar o tapete, porque eu não vou contar a história para vocês poderem ver o filme, de puxar o tapete desse que quer ficar poderoso, é colocar na cabeça que ele tem que ficar o mais poderoso do mundo. E quando ele vai ficar o mais poderoso do mundo, é onde ele se arrebenta todo. Eu estou dizendo isso que às vezes a pessoa pode estar te elogiando, mas para poder fazer você tropeçar. Ela pode estar te aplaudindo para fazer com que você se envaideça. Compreenda que nem todo elogio é para a glória de Deus, e nem toda crítica é para te derrubar. Amém, amados? Estão comigo aqui, amados? Amém, amados? Mas voltando para a história que eu quero contar, Paulo começa a deixar o povo duro em Éfeso. Começa a deixar o povo duro. E aí o pessoal começa a persegui-lo e querem matar Paulo, não querem prendê-lo, querem matar Paulo. Mas tem aquele pessoal sempre, deixa disso. E tem uns até que vão em defesa de Paulo, e Paulo mesmo quer ir lá se explicar. E o pessoal que está em defesa dele falou: olha, não tenta se explicar não, é o momento de você ir embora. E Paulo pega e vai embora. E aí, quando ele está se despedindo, está aí no final do capítulo 19, começo do capítulo 20, ele fala: não sei se os verei outra vez. Paulo ficou 3 anos pregando num lugar onde o pessoal que era cheio da cultura de conhecimento, ouviu Paulo dizer que não ia pregar para eles em persuasão de palavras, mas sim no poder do Espírito Santo. Efésio nunca mais foi a mesma, depois que Paulo passou lá. Paulo transformou a cultura do lugar. Paulo transformou a ideia de adoração daquela cidade. E o povo se converteu de tamanha maneira. Tu imagina hoje, tem uns livros aí que eu quero comprar, que eu vou ver o preço, 100 e tal, 200 e tal. Eu fico só querendo comprar. Se hoje tem livro que é caro, imagina livros na época de Paulo. Na época que Paulo está falando aqui em Efésios. E Paulo vai, com a pregação dele, as pessoas confessam os pecados e colocam os livros na praça para serem queimados. Eu quero aqui falar como cristão, como pastor, com todo respeito ao pastor Roth, ao Gelson que me convidou, como falta arrependimento nos nossos dias. A gente tem muito pecado que a gente chama de amigo. A gente tem muito pecado que a gente faz igual cachorrinho de estimação, que é sempre ter perto da gente e alimentá-lo. O meu desejo é que a palavra pregada hoje pelo poder do Espírito Santo te leve ao arrependimento, porque sem arrependimento não há perdão de pecados. Sem arrependimento a gente só vira religioso. E é onde eu vou chegar até o final da pregação, é para falar contra isso, contra essa religiosidade que a gente tem vivido. Paulo vai embora. Passa aí, tem uma discordância entre 2 e 3 anos, mas aqui eu quero voltar um pouquinho. Quando Paulo ele pregava lá no campus da universidade, lá no de Tirano, os historiadores dizem que Paulo pregava de 4 a 6 horas por dia, todos os dias, durante 3 anos. Vamos fazer igual na época da escolinha? Vamos? Fala comigo. De 4 a 6, todos os dias. E tá ruimzão pra caramba. Vamos melhorar esse negócio. Vamos lá. De 4 a 6 horas. Todos os dias. Durante 3 anos. Então, se eu pregar 1 hora, vocês não podem ir embora. Ele pregava de 4 a 6 todos os dias. Vocês só estão vivendo hoje, amém? Mas olha só, como quando Neemias está reconstruindo os muros em Jerusalém, e aí a história vai dizer que ele acha o livro da lei, dos milagres, das maravilhas de Deus. E aí Esdras pega o livro da lei para poder ler.
Diz que Esdras começa a ler às 6 da manhã e vai até o meio-dia lendo a palavra de Deus. A Bíblia não fala que ele estava pregando, só lendo a palavra de Deus da época, as leis do Senhor. E o povo começa a chorar e se arrepender dos seus pecados. Uma das coisas que eu vou falar aqui, eu sei que Gelson, né, é apaixonado por música, eu também sou. O único mar que nos separa é que ele canta e eu não, né? É assim, eu estava falando aqui para ele, para o amigo dele, né? Só tem 2 pessoas que me aguentam cantar, e uma delas às vezes fala. Só tem 2 pessoas, eu e Jesus, e às vezes nem eu me aguento, é que Jesus, ele aguenta me ouvir cantando. Mas a gente vê hoje um mover muito grande, de tudo preparado para musicalidade na igreja, e uma defasagem muito grande de palavra de Deus, de amor pela palavra de Deus. Passaram os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Diz o salmista: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E aí a gente vai ler lá em João 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E no grego esse guarda quer dizer, tem isso dentro de si de tal maneira que isso é uma prática de vida, que outros quando me olham, vê a palavra de Deus escrita em mim. E está dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. É sempre pela palavra. E a gente hoje tem trocado esse negócio todo. A gente tem vontade de vir à igreja e sentir um montão de arrepio, de chorar, de pular, mas palavra, a gente normalmente quer beber água, quer ir no banheiro, dá uma coceira em tudo quanto é lugar, né? Mas a gente tem essa dificuldade. Mas eu quero crer que essa igreja aqui vai me aturar até o final, em nome de Jesus, amém? E aí, Paulo, ele pregava, mas chegou a hora de ir embora, ele vai embora. Passam uns 2 anos, Paulo escreve a carta que a gente conhece como a carta aos Efésios. Essa carta é de 6 capítulos, que meus filhos estão incumbidos de lê-la até dia 2, que no dia 3 vai ter uma arguição para eles. Eles sabem disso, não é verdade? Dia 3 e vai sentar lá, ó, vou perguntar, eles vão ter que responder. E essa carta que Paulo está escrevendo para Efésios, ele gosta tanto desse povo, ele está tão satisfeito com esse povo. Abra sua Bíblia e leia comigo. Efésios 1,15. Enquanto você abre, eu bebo uma aguinha. Efésios 1,15, podemos ler? Por isso, também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Passados 2, 3 anos, ele olha para essa igreja, que ele ficou lá 3 anos e um pouquinho pregando, viu coisas tremendas acontecer, viu conversões fantásticas. É nessa igreja que vocês vão ler lá, fala que Paulo também era usado em poder tão sobrenatural, que o pessoal pegava as roupas dele para poder serem curados. É nesse lugar que Paulo tem uma marca muito grande do seu chamado ministerial, é em Éfeso, porque ele vai contra toda a lógica sobrenatural e humana e transforma aquele lugar, que passa um tempo ele fala essa coisa linda, por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Ele fala de fé e fé no Senhor Jesus. Eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. Pastor Roger, ainda bem que o senhor está indo embora, porque depois o senhor não vai me chamar para pregar aqui mesmo, o senhor não vai estar mais aqui, né? Mas o Gelson vai estar. Eu tenho alguns probleminhas na minha fé. Eu tenho algumas dificuldades que eu não me encaixo em muitas coisas que acontecem hoje em dia. E eu não sei se vocês creem assim. Né? Às vezes a gente vai estar numa igreja, vai em determinado lugar e chegam algumas pessoas com foto, com chave, com carteira profissional para poder orar. Eu tenho o costume de dizer para todos, eu não oro por coisas, eu oro por pessoas. Não consigo crer que Jesus Cristo morreu por coisas, Jesus Cristo morreu por pessoas. Porque se fosse necessário foto, chave, essas coisas, nunca ia acontecer um milagre de um comandante que chega aos pés de Jesus e fala, olha, lá eu estou com um empregado meu, um soldado lá que está muito enfermo.
E Jesus se levanta e vai e fala, pô, quero ir lá. Aí ele fala para Jesus, não precisa não. Eu tenho pessoas também sob autoridade, eu falo para eles, faça isso, eles fazem, eles vão. Não precisa sonhar não. E Jesus vira e fala assim para ele, que seja concedido conforme a tua fé. Ele vai embora, caminhada de 2 dias. Quando ele chega lá, encontra e o outro fala para ele, olha, ele ficou curado tal dia, tal hora, na mesma hora que Jesus falou, vai e seja conforme a tua fé. Eu quero dizer que Deus é Espírito. Espírito. Onde a igreja do Senhor está, Ele está. Deus é onisciente. Ele está aqui, está no Japão. Não se espante. Deus está no centro de Macumba, porque não existe lugar onde Ele não esteja. A diferença é se você o adora ou não, se você crê nele ou não, se você se rende aos pés dele ou não. Mas Ele é soberano, onisciente, onipresente e onipotente. É por isso que Ele se revela a João no lugar de castigo para o homem, mas é o lugar da revelação de Deus. Porque esse é o nosso Senhor. E aí eu tenho essa dificuldade. E Paulo, quando ele está em Éfeso, uma das coisas que ele desmonta é isso. Lembra que eu falei que Demétrio fica irado porque o pessoal está perdendo lá o din-din, porque não tem mais estátua para ser esculpida, mais um lembretim. Paulo ele só fala assim, eu prego no poder do Espírito e na unção, na palavra, no poder, na unção, na palavra. É só o nome de Jesus que é o nome que é sobre todo nome. E eu creio que a nossa fé precisa compreender e voltar à essência de saber que o nome de Jesus basta. O Senhor nos deu um nome, que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Só existe um mediador, 1 Timóteo 2,5, só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Esse é o nome. E aí Paulo começa a falar dessa fé que há no Senhor Jesus, é nele. E aí ele fala, e o amor para com todos. Há uma alegria de Paulo, é como Paulo olhasse para trás e falasse assim, ó, valeu a pena, debati com muitos grandes, fui perseguido muitas das vezes, fui expulso da sinagoga, deu um trabalho tremendo, mas eu olho para vocês, Efésios, e falo, valeu a pena, eu vejo Deus na vida de vocês, eu vejo o amor como vocês tratam um ao outro, eu vejo que a conversão ela é real, eu vejo que Deus fez maravilha e continua fazendo na vida de vocês. Quando vocês vão ler a carta de Efésios, é a única carta que não tem nenhuma exortação de Paulo no sentido de corrigir. Tu vai pegar Coríntios, meu Deus, a igreja dos dons, e a igreja que mais deu trabalho a Paulo. Não sei se vocês sabem, mas isso seria um outro momento. São 4 cartas escritas para Coríntios, é que a gente só conhece 2. Quando você vai ler a primeira, ele fala, na carta anterior te falei isso, é que anterior a gente não tem. Mas olha só, a igreja deu tanto trabalho que Paulo gasta 4 cartas só para corrigir a igreja que ele tinha dito assim, eu sei que nenhum dom vos falta, eu sei que negócio de dons vocês são bons pra caramba. Mas tem uns que dizem que eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo. E quando Paulo ele chega em Éfeso, ele tinha acabado de sair de Coríntios. Quando você pega o capítulo 19, o primeiro versículo vai dizer, de Atos, vai dizer que Paulo tinha deixado Apolo em Coríntios e ele foi para Éfeso. Mas quando ele escreve para Éfeso, é sempre instrução. É para dizer assim, continue nesse caminho, não volte atrás. Não perca nada, aí Paulo vai tratar sobre família, vai tratar sobre patrão e empregado, sobre marido e mulher, sobre pais e filhos. Ele vai dizer que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais. Quer ver quem veio aqui para ser abençoado? Eu não vim para ser abençoado, eu vim porque eu sou abençoado. Efésios 1:3, sabe aí, gente, já está aí pertinho. Eu não ia falar disso não, mas já está aí pertinho. 1:3, Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Esse tem abençoado, no grego está dizendo assim, Ele nos abençoou lá na cruz, e continua nos abençoando e continuará nos abençoando. É aquilo que não termina, é uma vez feito, continua fazendo para sempre.
Nós somos abençoados, já fomos abençoados e continuaremos sendo abençoados. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor, amém? Para render graças pelas nossas vidas, por nosso nome escrito no livro da vida, por 72 anos da Igreja Metodista, e é espaço com as portas abertas para que vidas saibam que só Jesus Cristo é o Senhor. Amém, amados? Acho que não gostaram muito disso não teve muito amém não, parou nesse negócio. Mas aí, voltando, Paulo escreve para essa cidade, que ele está maravilhado por tudo que Jesus fez na vida dele, através da vida dele, e fez naquele povo. E aí acaba a história. Passa todo esse tempo que eu te falei, onde Dominiciano pega João e coloca João lá na ilha de Patmos. E aí vem a carta para as 7 igrejas. Passaram-se nesse tempo 40 anos. 40 anos que isso passou. E aí está lá João, a primeira carta, a primeira igreja que ele vai escrever é de Éfeso. E aí eu quero que você caminhe comigo, que agora eu vou começar a pregar. E olha só o que ele vai falar para Éfeso. Vamos ver. Abre aí capítulo 2 de Apocalipse de novo. A gente vai ler devagarzinho. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras. Um aviso aqui para toda a igreja do Senhor, inclusive para mim. Deus conhece todas as nossas obras. Aquilo que teu esposo não conhece, Deus conhece. Aquilo que a tua esposa não conhece, Deus conhece. Aquilo que teu pastor não conhece, Deus conhece. Quer seja suas dores, suas tristezas, também quer seja seus erros, suas falhas, Deus conhece. Um dia vamos comparecer diante do tribunal do Senhor para prestarmos conta de tudo que fizemos e de tudo que deixamos de fazer. Quando Gelson começou aqui, ele estava falando de 72 anos. E eu lá na casa do meu sogro falou assim, quase a minha idade. Tempo pra caramba a beça. Gelson comentava de que muitos ministérios não durarão, a história mostra isso, né? 72 anos. A gente vai ver que a igreja de Éfeso não durou mais de 40 anos. A gente precisa compreender que caminhar no Senhor é caminhar com uma vida que é um Deus que tudo vê, e por isso temos que caminhar com temor e com tremor diante dele. Aí ele fala: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo. Repita comigo: o seu trabalho árduo. No grego, a palavra para árduo ou para trabalho para um labor muito difícil é kopos, que significa o trabalho que você faz com muito esforço, muita fadiga e às vezes até com tristeza. Olha o que o Senhor, revelando para João, que o Senhor está falando sobre essa igreja de Éfeso, que Paulo criou, formou com toda essa luta, enfrentando gente de muito conhecimento, enfrentando um montão de tipo de magia, de misticismo, e Deus levanta a igreja, e Paulo depois escreve elogiando essa igreja, mas aqui Deus dá uma revelação para João falando sobre essa igreja. Eu conheço esse teu trabalho, que tu vai até a fadiga, e que muitas das vezes isso te causa aborrecimento, isso te traz estresse. Então o que Deus, o Senhor, está falando? A igreja de Éfeso é uma igreja que trabalha. Não é uma igreja que vem para a igreja, aquela igreja que o pessoal vem para o banco, né? A gente está cansado de ouvir isso, né? Lustra lá o banquinho, levanta e vai embora. Não, está falando que é uma igreja que coloca a mão no arado. Está falando que é uma igreja que bota a cara do lado de fora, né? Igreja, eclésia, chamados para fora. Está falando que é uma igreja que trabalha. Eu olho para essa igreja e vejo que ela trabalha, e trabalha de verdade, trabalha até se cansar, e às vezes ainda tem aborrecimento, mas faz esse trabalho. Isso é muito bom, não é? Não é, amado? Ué, gente, não é? A gente não foi chamado para trabalhar? Foi, hein? Fica assustado não, pode responder. A gente foi chamado de servo, para servir. Então Deus se agrada disso. Aí ele continua falando assim: sei que você não pode
tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Dizem ser, mas não são. Na época do Gelson, não é na minha época não, existia um comercial chamado Denorex, né? Parece, mas não é. E aqui está dizendo que essa igreja não aceita esses falsos. Ela não aceita, ela repreende, ela exorta, ela fala, não dá para ficar. E hoje a gente vive uma época, que todo mundo também está acostumado a ouvir isso, a época do mimimi. Não pode falar, não, ficou comigo. Aí chegou outro e me olhou de cara feia, não volto mais nessa guerra, não quero mais fazer parte do ministério, porque era meu dia de cantar e eu não cantei. Né? Cheio de frescura, cheio de palhaçadinhas. E está aqui ele falando, eu sei que você olha para esses homens, que dizem ser e não são, e não os atura, não aceita, exorta. E ele vai falar, aquele que exorta, exorte em amor, mas não deixa de exortar, fala, exorta, isso está errado, não é dessa maneira, você parece ser, mas na verdade você não é. Sepulcro caiado, o exterior está bonitão, mas lá dentro está fedendo pra caramba, que já morreu há muito tempo. Vocês estão rindo, gente? O que é o sepulcro caiado? Sepulcro é um caixão caiado, porque tem um defunto dentro dele e está fechadinho. E defunto cheira bem? Ué, está escrito. É o Senhor Jesus que falou, inclusive em Mateus. Vocês são como sepulcros caiados. E está falando, então está Deus falando coisas maravilhosas sobre a igreja de Éfeso. Está falando, olha, vocês trabalham até a fadiga, às vezes vocês têm aborrecimento, mas não deixam de trabalhar, isso é legal, isso me alegra, e também sei que vocês não aceitam esses que dizem ser profetas e não são. E aí ele continua falando no versículo 3, aí ele vai falar, né, que são impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Quando eu falei aqui, né, da igreja do mimimi, e quando eu perguntei aqui, né, quem aqui veio para ser abençoado, a igreja toda levanta a mão, nós estamos vivendo o dia de uma época da igreja, que a gente está muito longe do que John Wesley disse. John Wesley disse o seguinte, todo cristão tem que ser como um gado, né, como um boi, tem que estar pronto tanto para o serviço, como para o sacrifício. Tanto para o serviço, como para o sacrifício. A gente normalmente não quer serviço, sacrifício muito menos. Quando eu vou ler Atos, no capítulo 4 de Atos, se eu não me engano é capítulo 4 de Atos, tem uma coisa que eu fico assim apavorado, eu falo, Deus, eu quero isso em mim. Pedro e João na porta da igreja Formosa, no capítulo 3, tinha acabado de curar um paralítico, que era paralítico desde sempre. E aí eles vão presos, vai a julgamento, o pessoal dá uma coisinha lá de leve neles, e os liberam. Quando eles voltam para o meio dos discípulos, eles começam a contar para os discípulos o que eles tinham vivido, né? O que tinha acontecido com eles. E aí eles começam a ficar felizes por terem padecido por causa do nome de Jesus. Começam a orar e não é pedindo, Senhor, nos livra das lutas. Até porque a Bíblia fala que no mundo tereis aflições, vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Bem-aventurado, essa parte do sermão da montanha a gente não gosta, né? Bem-aventurados sois vós por causa do meu nome, vos persegui. Gente, o que está acontecendo? Eu estou me sentindo Carlos Duarte, eu estou pregando, todo mundo está rindo, né? Bem-aventurados sois vós por causa do meu nome, vos perseguiram, vos injuriaram, vos maltrataram. Quando fizerem isso por causa do meu nome, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. E aqui Pedro é perseguido, é maltratado, e eles começam a orar, Senhor, nos dê ousadia, nos dê intrepidez, nos dê autoridade, para que continuemos a pregar o teu evangelho no poder do Espírito. E quando eles oram, diz a Bíblia que o lugar onde eles estão treme. É engraçado quando a gente pega o pessoal, aqui tem muita gente peteca, eu gosto dos petecas, né? Eu gosto dos aleluia, dos glória a Deus, eu gosto dos mistérios, mas interessante que quando fala assim, o lugar tremeu, a maioria dos petecas fala, oh aleluia, mas o que vem antes? A perseguição, as pancadas, as prisões. Aí nessa parte não dá para ser o aleluia, é só na hora de tremer, né? Na hora de tremer a gente dá ali os aleluias e glória a Deus. Mas a geração de hoje não consegue muito viver essa parte,
Quando vai falar assim, suportar os sofrimentos por causa do meu nome. Pastor, uma vez mais, com todo respeito, fala se eu estou errado. A maioria dos teus sofrimentos não é por tua causa mesmo? Ou é pelo pecado que nós cometemos, ou pelos sonhos que nós temos, os desejos, os anseios que nós temos. A maioria das nossas orações é para pedir a Deus que Ele realize o desejo do nosso coração. Mas quando a gente ora o Pai Nosso, a gente diz, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Duas coisas que eu acho que a gente não era mais para orar o Pai Nosso. A primeira é essa, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A outra que é um perigo muito grande, perdoa as minhas dívidas como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Olha o que você está falando para Deus. Deus, me perdoa igualzinho eu perdoo o outro. É você que está orando isso para Deus. Gente, orar o Pai Nosso é um negócio sério para caramba dessa. É coisa para cristão mesmo. Porque crente ora. Porque crente, minha filha sabe disso. Crente é todo aquele que crê. E até os demônios crentes estremecem. Cristãos são aqueles que são imitadores de Cristo. Então orar Pai Nosso é coisa para cristão mesmo. E aqui ele diz que você tem sofrido e suportado isso por causa do meu nome. Tem a ver com Jesus, não tem a ver com o meu ego, não tem a ver com os meus sonhos, não tem a ver com a minha vontade, porque o Senhor Jesus me ensinou: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Se Ele cuida do lírio, Ele não vai cuidar muito mais de mim e de você, não é isso que Ele disse? Mas a maioria dos nossos sofrimentos é por causa dos nossos desejos, não tem nada a ver com o nome de Jesus. Mas aqui ele está falando que eles suportaram o sofrimento por causa do nome do Senhor Jesus. Tudo tem a ver com Jesus e não tem desfalecido. Aí ele fala: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Guarda o versículo 4 que a gente vai voltar nele em 3 minutinhos. Vamos continuar lendo. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se. Vocês viram que é uma pedagogia? Não basta somente eu me lembrar. Lembrar é o começo de tudo, né? Todo mundo sabe que a cura, principalmente para aqueles que são viciados, né, que são adictos, a cura ela começa quando a pessoa reconhece que tem o problema, que tem a doença. Mas não adianta só reconhecer, tem que reconhecer e querer ser tratado. Aqui ele está falando: lembra-te de onde caíste. Arrependa-te. Aí depois vem a pancada que ninguém gosta de ouvir. Arrependa-te e pratique as obras que praticava no princípio. Lembra lá do princípio que eu contei? Paulo está lá em Éfeso, prega. Depois Paulo escreve a carta de Éfeso. É uma igreja que vivia uma fé no amor. E a gente vai chegar lá. Aí vem essa parte: se não se arrepender, virei a você e tirarei o candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem eram os nicolaítas? Nós estamos... Eu estava em dúvida até então se eu pregaria aqui ou se eu pregaria o capítulo 3 para falar de Laodiceia. Hoje a gente tem pelo menos na parte da sociologia, da antropologia, a gente está falando muito sobre a parte do humanismo. A gente tem falado muito sobre secularização. São nomes que hoje estão na moda, que são as enfermidades. E se a gente for falar da Europa, né, a Europa que foi o berço do grande evangelho, do grande protestantismo, hoje a Europa toda não chega a 2% de evangélicos em toda a Europa. A semana passada minha esposa recebeu um vídeo onde o filme que trata o nascimento de Jesus, fala sobre Natal, é um desenho e que é feito através dos animais. Eles estavam sendo passados, pastor Rod, no colégio, e eles foram proibidos porque os professores falaram que tinham muito conteúdo cristão. Então tiraram o vídeo que eram sobre os animais, bichos, falando sobre o Natal, e eles proibiram de passar na igreja. E o que eram os nicolaítas? Eram pessoas que queriam que a modernidade, vamos fazer assim, não, para poder ficar legal, vamos permitir que isso aconteça, vamos permitir que outra coisa aconteça. Um exemplo, falando dos nossos dias, eu conheço pastores
que eles foram assumir determinadas igrejas, onde o pessoal acabava de cantar e saía para beber, para xaropar. E quando ele corrigia, as pessoas falavam para ele, mas ele achava que isso era normal, porque antes podia. Eu conheço pastor que chegava na outra igreja e começou a falar sobre santidade, sobre ter que assistir a escola dominical. E a pessoa que queria viver numa vida sexual ativa sem estar casada, falava, essa igreja não dá, e meteu o pé da igreja, foi embora. Porque acham que a modernidade é o que atrai. Eu quero dizer uma coisa para vocês, sem medo de errar. Só tem uma coisa que atrai. Se chama Jesus Cristo. E só tem uma maneira que eu conheço que ele se revela de maneira profunda. É através da pregação da palavra. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. E o justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Ah, pastor, o senhor está falando que é contra a modernidade? Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor pelo cara que inventou o ar-condicionado. Esse cara tinha que ganhar um prêmio todo ano, mesmo morto, ele tinha que ganhar um prêmio. Morar no Rio de Janeiro, né? Tá aqui sem ar-condicionado, não estaria mais de paletó, já tinha tirado esse negócio. Carro, meu Deus, que invenções bacanas. Não sou contra nada que é novo. Eu sou contra quando o que é novo vai ser um motivo para atrair a Jesus. A gente só cria religiosos, a gente só cria pessoas que mudaram de costumes, mas não entenderam, não foram transformados pelo Evangelho. É por isso que Jesus vira para Nicodemos e fala, necessário é nascer de novo, e tem que nascer no Espírito para a glória de Deus Pai. E aí um dos nicolaítas eram esses que queriam fazer a modernidade entrar na igreja, que maquiar aquilo que se chama pecado para que não tivesse nome de pecado. E estava dizendo que a igreja de Efésios não aceitava e Deus concordava, falava, vocês odeiam e eu também não estou de acordo com eles, e isso eu agradeço a vocês. Então preste atenção nisso comigo. Olha para a igreja de Éfeso, 40 anos depois. Aqui são 72 anos. Não sei a realidade de vocês, mas é a palavra que eu creio que o Senhor colocou no meu coração. 72 anos aqui, lá 40. O povo trabalhava, e trabalhava muito, e trabalhava até se cansar, e trabalhava ainda que às vezes se aborrecia com o desejo de que o negócio desse certo. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Está dizendo que o pessoal pegava aqueles que tinham títulos de apóstolos e não eram, e os repreendiam, falavam, vocês estão errados, vocês estão indo botando a carroça na frente dos bois, enfim, o nome que você quiser usar, falando assim, que eles não aceitavam, eles repreendiam esse povo. Está dizendo que esse povo suportava as afrontas, suportava os sofrimentos e não desfalecia, isso é, não voltava atrás, porque nós não somos daqueles que recuam, né? Nós somos daqueles que avançam para a glória de Deus, porque se a gente retroceder, diz a palavra que o Senhor não tem prazer em nós. Então, está dizendo que esse povo era esse povo da pegada, esse povo bom, que podia suportar as afrontas e fazia isso em nome do Senhor Jesus. Está dizendo que esse mesmo povo, ele não aceitava os nicolaítas, não aceitava que a modernidade, o secularismo, o humanismo entrasse na igreja e roubasse a fé do povo. Eles não aceitavam isso. Mas Jesus fala para eles, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Eu quero trazer mais 2 conhecimentos para nós, e aí vocês me dão mais 5 minutos que eu termino de verdade. Mas escuta, na época da reforma protestante, que aconteceu na Alemanha, houve um grande desejo de Lutero que o povo se voltasse para a palavra, para a Bíblia, e que essa Bíblia fosse de acesso para todo mundo. Na mesma época, na Inglaterra, o rei Henrique III, ele também se distanciou da igreja católica, e onde nasceu a igreja anglicana. E nessa mesma época, um concomitante ao outro, eles foram crescendo, foram desenvolvendo. Mas aí começou a surgir um pessoal que gostava muito da lei, gostava demais da lei, que eram chamados puritanos. Mas gostavam tanto da lei, quer dizer, só escritura, só escritura, só escritura, e que pelo nome da escritura
matava as pessoas. Quem aqui já ouviu falar das cruzadas? Né? Das cruzadas. Tudo em nome da lei, em nome da lei, em nome da lei, e esquece do ser humano. O interessante é que todos aqui, creio, conhecem a história da cananeia, da mulher cananeia que tinha uma filha, vai dizer que miseravelmente endemoniada. Quem conhece todas as promessas do Velho Testamento, dizia que Jesus Cristo viria primeiro para os seus. E aí quando João vai escrever, e vai dizer assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra, aí pegando outro gancho, a palavra que está aí, verbo, né, que está para a palavra, é logos. A primeira vez que logos foi usada, foi lá em Efésios. Foi o primeiro homem. Então o João, que também esteve, lembra que eu falei que ele saiu lá da ilha de Patmos e foi para Éfeso? Ele, quando escreve o Evangelho de João, ele pega o pensamento da própria época e escreve, porque para Anágoras tudo que havia se construído tinha que ser pela palavra, pela razão. E vem João e fala que não tem a ver com a razão, é o verbo, é o Deus Todo-Poderoso que se fez carne e habitou entre nós. Mas toda a promessa do Antigo Testamento falava que Jesus primeiro tinha que vir para os judeus. E veio uma mulher cananeia, não tinha nada a ver com os judeus. E ela chega para Jesus e fala, olha, por favor, liberta minha filha, socorre minha filha. E Jesus vira para ela com uma maneira muito educada, porque se fosse na nossa época, da geração de mimimi, todo mundo ia embora. Jesus fala para ela, olha só, não é lícito tirar da mesa dos senhores e dar para os cachorrinhos. Só faltou falar a raça do cachorro, né? Não vira latinha, não é lícito, não é legal fazer isso, não está direito. Mas ela, com uma humildade tremenda, ela fala, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus vai e olha para ela, vê a fé dela e cura e liberta a sua filha. Mas vem cá, a Bíblia não fala que primeiro tinha que ser para os judeus, porque Jesus ainda não tinha completado a sua obra, ele não tinha ainda sido traído, não tinha morrido e não tinha ressuscitado. Porque quando a gente vai lembrando as passagens, a primeira vez que vai mostrar o gentio sendo alcançado de verdade, de uma maneira direta por um missionário, é no capítulo 10, quando Deus fala com Cornélio e chama Pedro para poder ir na casa de Cornélio. O batismo é dado pelo Espírito, Pedro batiza o pessoal da casa de Cornélio, mas até então tinha que tudo acontecer, mas Deus, por amor, Jesus por amor à pessoa, e repito, Deus não enviou Jesus Cristo para morrer por coisas, para morrer por tradições, para morrer por letras. Deus enviou Jesus Cristo para morrer por vidas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus olha para aquela mulher, se compadece dela e fala que seja feito assim. E a filha dela é curada, é liberta. E aí a gente precisa compreender isso. O puritanismo, ele se fixou tanto na letra, e que o ser humano deixou de ter valor. O que valia o que estava escrito. Bem parecido com a igreja metodista, né? Ah, mas não é daqui não, talvez seja lá de Marte, de Plutão, de algum lugar desse aí, tem uma igreja metodista que é assim. Mas aí quando chega, o pessoal se fixa tanto na letra, nasce um outro movimento chamado pietismo. Qual era a noção do pietismo? A noção do pietismo que sai principalmente através de nasce principalmente com Calvino, e é dessa água que John Wesley bebe. E o pietismo vai falar o seguinte: a gente tem que socorrer as vidas, a gente tem que dar qualidade de vida para as pessoas, a gente tem que valorizar as pessoas. Mas aí eu quero usar uma frase da minha sogra: tudo que é demais é sobra. É o que minha sogra diz. Só letra, só letra, está errado. Só o pietismo, só obra social, só se compadecer. E aí eu vou falar que os kardecistas dão de 1000 a 0 na gente. Só obra, só se compadecer, só isso está errado. Temos que viver pela palavra. E a palavra que nos liberta fala que se teu inimigo tiver fome, tu tem que dar de comer. Se teu inimigo tiver sede, tu tem que dar de beber. Todavia, todas essas coisas
elas têm que ser feitas em amor. Porque se não há amor, não é o Evangelho de Jesus Cristo. Se não há amor, é religiosidade. Se não há amor, é costume. Você pode estar na igreja nesses 72 anos. Você pode ser fiel no dízimo nesses 72 anos. Você pode vir à igreja todos os cultos nesses 72 anos. Você pode ter visitado mais gente do que todos os pastores juntos que passaram aqui. Mas se você não é movido pelo amor de Deus, tudo o que estás fazendo é religiosidade. Você pode repreender os nicolaítas, os falsos apóstolos. Você pode trabalhar de maneira árdua até se cansar. Você pode fazer o que for. Se não há amor, tu não vive o Evangelho do Senhor Jesus. Ele está dizendo para ti: lembra-te de onde caíste, arrependa-te, senão virei contra ti e tirarei teu candelabro. Louvado seja Deus. Deus Santo e Eterno. Vocês sabiam que hoje no Brasil, para cada 6 pessoas, uma é cristã? Se para cada 6 pessoas, uma é cristã, por que esse Brasil não muda? Por que a gente não mudou a sociedade? Por que a gente vê tanto drogado, tanto alcoólatra? Por que a gente vê tanto homicídio? Por que a gente vê tanta gente ruim? Por que a gente vê tanto morador de rua? Por quê? Porque a gente vive religião, a gente não vive amor. Porque a nossa conversão é para dentro da igreja, a nossa conversão não é para Cristo. Quando no século IV, Constantino pega o povo que era perseguido, que em Atos está falando que é o povo do caminho, não tinha título, é o povo do caminho, é o povo do caminho, e ele fala: quanto mais eu mato, mais aparece, quanto mais eu prendo, mais cristão surge. Então ele fala: eu vou ser o dono desse povo, e a igreja passa a ter um dono, e Jesus Cristo ficou do lado de fora. O meu desejo é que nesses 72 anos, o Senhor seja Deus nessa igreja, e que os demônios cheios de amor para a glória dele. Louvado seja Deus, Espírito de Deus, aleluia. Mas para isso precisa arrependimento, precisa lembrar de onde você caiu. Não tem nada a ver com o que você tem no teu bolso, não tem nada a ver com o que você faz na igreja, tem a ver com o que vem de dentro para fora. O reino de Deus está entre de vocês, é isso que Jesus falou? Está dentro de vós, dentro. Ele vai falar que é como uma semente que cai na terra e vem para fora. Eu sou muito apaixonado pela história de Caim e Abel. Eu já estou guardando tudo, tá, gente? Pela história de Caim e Abel. Quando a Bíblia vai falar sobre Caim e Abel, vai dizer que os dois deram o melhor que eles podiam. Os dois, tanto Caim como Abel. Mas vai dizer o seguinte: vai dizer que Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Para onde Deus olhou primeiro? Foi para a oferta? Aqui, ó. Aqui. Do lado de fora pode ter sido teu melhor, mas se não foi movido pelo amor, de nada vale. E Paulo, quando escreve para a igreja que mais deu trabalho a ele, vocês deixam só ler o capítulo? A gente conhece. Só ler. Só ler, capítulo 13 de 1 Coríntios. Capítulo 13 de 1 Coríntios. Vamos só ler e a gente termina nisso. Paulo está falando com uma igreja que é cheia de dons, que se gloria de ter dons. E aí ele começa a falar sobre os dons no capítulo 12. Quanto aos dons, não quero que sejais ignorantes, que tenham falta de conhecimento. Mas olha o que ele diz no capítulo 13 de 1 Coríntios. Amém, amados? Podemos? Vamos ficar de pé para ler? Se vocês me permitem. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Deus, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei.
e ainda que eu distribua todos os bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, nem se soberbece, não se conduz inconvenientemente. Olha a diferença. Não procura os seus interesses, não se exaspera, não ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Lembra lá que ele fala sobre os Efésios? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, criança, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, aqui está querendo dizer, ser maduro, ser adulto, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estas três. Porém, o maior destes é o amor. Só é evangelho se for amor. Eu pedi, com bastante antecedência, foi quando eu cheguei aqui. O pessoal cantaram vindo aqui contigo, eu não sei nem quantos anos você falou que vai cantar, primeiro amor. Enquanto eles cantam, se o pastor Rô te permitir, eu gostaria de te convidar na frente, se essa palavra tocou no seu coração. E você, às vezes, está fazendo as coisas de maneira tão automática, tão religiosa. Às vezes você briga por coisas que Jesus não brigaria. Você abre mão daquilo que Jesus não abriria. De alguma maneira, o Espírito Santo falou no teu coração. E você deseja se chegar a Ele com um ato de fé. Eu te convido a vir aqui na frente, enquanto o Ministério de Música canta. Vem. Quero voltar ao início de tudo.